Que a paz e que a graça esteja com cada um de vocês, amantes da palavra de nosso Senhor e Salvador e do nosso Deus Yod-He, Vav-He. Bom, hoje nós vamos estar continuando o nosso estudo da carta de Hebreus. Já chegamos ao capítulo 5. Temos no nosso canal o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 8. Então vocês já podem assistir 5 capítulos, versículo a versículo, comentado. Um estudo muito interessante, né? Que é a carta de Hebreus. E hoje vamos falar sobre algo muito importante para mim. Tenho certeza que também para você. Que é o nosso Senhor, Salvador, Yeshua, Jesus, no seu papel como sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Então hoje nós vamos falar sobre este assunto. É uma das coisas que eu mais gosto de falar, de estudar, de entender, de procurar entender por que o escritor de Hebreus faz essa correlação. De fato, essa correlação ela existe, e não foi só o escritor de Hebreus que trouxe esta correlação. O próprio salmista também traz essas palavras que o próprio Deus inspirou o salmista a escrever. Hoje nós vamos aprender sobre o sacerdócio de Melquisedeque, um pouco sobre isto. Vamos falar um pouquinho sobre isto e como o nosso Mashiach, ele preenche plenamente todos os requisitos, né, vamos dizer assim, de pertencer à ordem de Melquisedeque. Se você gosta desses estudos, se tem sido uma bênção para você, vamos inscrever-nos, né? Se inscreve aí no canal, compartilha, para que outras pessoas também possam aprender sobre essas coisas que estamos falando por aqui. Estamos com 295, pela graça de Jesus Cristo, né? E queremos que chegue a mais pessoas, né? Para que elas também possam ter o conhecimento sobre estes assuntos. Tenho certeza que vocês vão estar divulgando. Estou aqui com a Bíblia Mensagem. Amo essa Bíblia. É uma Bíblia excelente. Embora é uma Bíblia de linguagem de hoje, ela traz de uma forma magnífica os assuntos e ela consegue, numa linguagem atual, nos fazer entender os assuntos abordados. Recomendo a cada um. Um dia eu vou fazer para vocês um review dessa Bíblia. Eu tenho ela impressa e vou mostrar para vocês como que ela é bonita e como que ela é útil para o estudo da Palavra de Deus no dia a dia, tá? Vamos dizer assim, leitura, né? Você quer fazer uma leitura e entender? Usa a Bíblia Mensagem. Então vamos lá. Tenho aqui a mensagem. Tá aqui. Vou fazer de pretinho aqui, né? De vermelhinho, senão vocês não vão conseguir ver a mensagem. Aqui eu tenho a Bíblia Ara, por causa do Strong, né? Aqui, ó. O Strong é o dicionário, que tá aqui. Toda essa coluna. E aqui eu tenho a Bíblia Livre, Textos Receptus, tá bom? Bíblia Livre, Textos Receptus. Aqui, ó. Textos Receptions, Bíblia Livre. E aqui eu tenho a Bíblia NVI, tá bom? NVI. Deixa eu achar ela aqui. São tantas Bíblias que às vezes a gente não consegue nem achar onde que está a Bíblia. Olha aqui. Cadê? Aqui, ó. NVI. Tá? Nova Versão Internacional. Velho e Novo Testamento. Essa página aqui. Hebreus 5, Hebreus 5, Hebreus 5 e Hebreus capítulo 5. Todas as Bíblias. Vocês que estão acostumados com os estudos, a gente vê o texto em várias versões diferentes, tá? Não se assuste se você é novo. Aqui nós temos 4 colunas
e cada uma delas com uma versão diferente. E por último, o texto, o dicionário da palavra no original, grego no caso. Então, vamos lá. Eu vou estar lendo hoje aqui na Bíblia Mensagem, tá? E também vou ter o auxílio aqui dessas outras aqui quando eu precisar. Diz assim: todo sacerdote principal, selecionado para representar o povo diante de Deus e oferecer sacrifícios pelos pecados deles, deve ser paciente com as falhas deles, a falha do povo, pois essa também é a sua própria experiência. Isso significa que ele, o sumo sacerdote ou o sacerdote principal, tem de oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, não só pelos pecados do povo. A primeira coisa que o escritor aqui argumenta, né, é que o sacerdote, o sumo sacerdote ou o sacerdote principal, ele representa o povo diante de Deus. Então, o sumo sacerdote, ele nada mais é do que um representante, tá? Um representante de Deus na terra. Ele representa, ele está ali, foi selecionado por Deus para representar o povo diante de Deus. É como se todo o povo representasse ele. É como se todo o povo, todo o pecado do povo representasse aquele único ser, aquela única pessoa. Ele representa o povo. O que ele vai fazer vai representar o que o povo faria. Imagina se todo mundo tivesse que oferecer sacrifício ao mesmo tempo, por causa dos seus próprios pecados. Quantos animais precisariam para ser sacrificados? Então, para evitar esse derramamento de sangue aí, e olha que já havia muito derramamento de sangue no arranjo arâmico. Então Deus escolheu e ele era sacerdote e estava acima dos sacerdotes. Ele era o sumo sacerdote ou sacerdote principal, tá? Aqui nessa versão diz sumo sacerdote, sumo sacerdote, tá? Sumo sacerdote. Aqui usou o sacerdote principal, é a mesma coisa. É aquele sacerdote que ele é o responsável por todos os outros sacerdotes. Ele é o cabeça dos sacerdotes. Assim como no começo, né, quando Moisés recebeu as orientações de Deus e escolheu Arão para ser o sacerdote principal, e os outros sacerdotes que tinham todos ali ouviam as orientações de Arão, dessa forma também, sucessivamente, iria se levantando sumos sacerdotes e sumos sacerdotes. Sempre houve sumos sacerdotes. A ideia sempre foi essa, sempre ter aquele que representava o povo. Principalmente nas ocasiões das celebrações das festas do Altíssimo. Principalmente na festa da expiação, o sumo sacerdote tinha um dever especial de entrar perante a pessoa de Deus, a Shekinah, ou como aqui no Brasil nós falamos Shekinah, aquela luz que ficava sobre a arca do pacto, representava a presença do Santíssimo ali. Então o sumo sacerdote entrava até a região mais interna do templo, que era o Santíssimo, e oferecia ali sacrifício representando os seus próprios erros e representando os erros do povo. E aqui diz assim, pois todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído em prol das pessoas nas coisas relativas a Deus, para apresentar tanto ofertas como sacrifícios pelos pecados. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Aqui fala ofertas e aqui fala sacrifícios. A gente sabe, quando a gente estuda a Torá, que existia as ofertas que eram dadas ao Senhor do Altíssimo dos Exércitos, do Altíssimo dos Exércitos, e essas ofertas elas variavam, né, numa gama imensa de coisas. Está tudo discriminado na Torá. E também havia os sacrifícios específicos, que aí tinha que ser feito exatamente com aquela quantidade de animal,
daquele jeito ali e tal. Não que os outros não também tinham que ser feitos assim, de uma forma organizada e prescrita na lei. Só que os outros, né, existia particularidades de, por exemplo, ofertas de agradecimentos, né? A pessoa estava feliz, né, com as bênçãos, com a prosperidade que tinha ganhado na vida. Ele ia lá e agradecia a Deus, dando uma oferta, que não necessariamente devia ser um animal, podia ser o fruto da terra, né? Podia ser o trigo, podia ser azeite, né? E assim por diante. Então havia essas diferenciações. E aí o sumo sacerdote ele entra, na verdade todos os sacerdotes ofereciam sacrifício, mas o sumo sacerdote ele entrava uma vez no ano para oferecer o sacrifício. Essa é a diferenciação. Então aí tá, ofertas e sacrifícios pelos pecados, tá? As ofertas e os sacrifícios são por causa do pecado, como diz aí, como sacrifícios pelos pecados, certo? Essa ideia de sacrificar alguma coisa já surgiu quando os homens, né, Adão e Eva, eles saíram do jardim. Aí você vê ali a menção bíblica de que o filho mais novo, né, ali no caso Abel, ele ofereceu um sacrifício vivo para Deus. Um animal, ele tirou a vida de um animal e ofereceu a Deus. Foi derramado sangue. E Caim ofereceu legumes, vegetais. Não que seja errado, tanto é que depois isso aparece nas escrituras à frente. Quando o próprio Deus discrimina cereais nas partes das ofertas e dos sacrifícios. Só que uma coisa que nós devemos observar, que desde o inicinho já começa a surgir algumas pessoas fazendo ofertas a Deus, sacrifícios. Aí você começa a entender por que eu citei Abel e Caim. Para você começar a correlacionar que os sacrifícios são realizados antes mesmo dos sacrifícios proscritos na Torá no sacerdócio arâmico. Porque quando você lê a Levítico, você vai ver que existe uma regulamentação muito extensa e detalhada sobre sacrifícios. Quem devia fazer, quando fazer, como fazer, aonde fazer, tudo certinho. O horário que tinha que ser feito, né? Só que quando você vai atrás, um pouco antes da Torá ser entregue, você percebe que existem pessoas oferecendo sacrifícios. Aí você se pergunta, como que essas pessoas sabiam de como que deveria ser feito essas coisas? Aí nós entramos na ordem de Melquisedeque. É um assunto fantástico. Mas vamos continuar. Vamos chegar lá. Ele é capaz de compadecer dos ignorantes e dos errados, pois ele mesmo também está rodeado de fraqueza. Aqui está falando do sumo sacerdote, né? Quer dizer, por que o sumo sacerdote ele podia oferecer sacrifício do povo? Porque ele também estava no meio do povo e ele também estava passando pelas mesmas coisas. Aqui na NVI, por exemplo, fala: ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Quer dizer, alguns do povo de Israel não tinham concepção clara do pecado, do erro. Os sacerdotes que tinham a Torá e que liam diariamente, eles estavam apercebidos de todas as advertências do Eterno. Só que muitas vezes o povo comum não estava sabendo de todas as advertências. Então, por isso que aqui falou que o sacerdote era capaz de se compadecer dos que não tinham conhecimento. Ok? Por quê? Porque também ele, antes de conhecer, ele também não tinha conhecimento. E possivelmente ele também praticava essas coisas. Então hoje, como sumo sacerdote ou sacerdote,
ele estava ciente das orientações de Deus, ele estava capacitado de ensinar o povo sobre as normas do Eterno, mas ele se compadecia daqueles que não entendiam. Então ele oferecia sacrifícios, tanto para os seus pecados quanto para o pecado das pessoas. Pois isto ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como o pecado do povo. É o que eu li. Ok? Então vamos aqui agora no verso 4 ao 6 na Bíblia Mensagem. Diz assim: ninguém assume por conta própria essa posição de honra. Precisa ser chamado por Deus. Como foi o caso de Arão. Nem Cristo se presumiu sacerdote principal. Ele também foi separado por aquele que diz: Tu és meu filho, hoje me alegro em ti. Em outro lugar, Deus declara: Tu és sacerdote para sempre, na ordem real de Melquisedeque. Que coisa mais linda, né? Vamos conversar um pouco sobre isto. Ninguém pode precipitadamente presumir ser sacerdote de Deus. Por quê? Porque o sacerdócio não é algo que uma pessoa escolhe. Não é algo que uma pessoa se habilita para ser. Não é algo que a pessoa se esforça para ser. Não é algo que a pessoa precisa ter méritos para ser. Isso simplesmente depende do chamado e da escolha de Deus. Como Arão, quando vocês lembram que Deus iria escolher o sacerdote. Quem seria o sumo sacerdote? Então muitos ali queriam ser sumos sacerdotes. O que Moisés fez? Todo mundo vai pegar a sua vara, vai descascar a sua vara, e no outro dia a vara que brotar vai ser a vara que Deus escolheu. E a vara de Arão brotou. Amendoeira, né? E esta vara foi guardada dentro da Arca do Pacto, como prova da escolha de Deus das coisas boas que Ele faz para nós. É um assunto que vamos falar um dia, tá? Sobre a Arca do Pacto e os utensílios guardados dentro. E o significado espiritual que pode ter cada um desses itens. E como isso afeta a sua vida como cristão que se chegou à graça do Mashiach. Bem, aqui nós estamos falando que Arão foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus. Ele não se glorificou. Não foi ele que disse: eu serei o sacerdote e ponto, porque eu sou o irmão de Moisés e eu mereço. Não. Deus escolheu Arão e ponto. Deus não escolheu os outros. Deus escolheu Arão como sumo sacerdote, ponto. Aqui diz que nem mesmo Cristo se presumiu sacerdote principal. Ou seja, nem mesmo Jesus se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Não. Não foi ele que quis, ou foi ele que pediu, ou ele que chegou dizendo que era. Não. Quem disse isso foi o próprio Deus. Daí nós percebemos novamente a relação do Mashiach com Deus, o Pai. O texto de Hebreus ele sempre faz essa diferenciação. É monoteísta, totalmente, tá? Monoteísta. O texto é monoteísta. De um típico judeu messiânico. Então você vê que Jesus, se ele fosse igual ao Deus Pai, ele mesmo teria se abirrogado, ou ele mesmo teria se colocado como Deus. Mas não, ele não fez isso. Foi o Pai que o escolheu para ser sacerdote. Aqui na NVI diz: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse. Então foi Deus que deu para ele, não foi ele que se tornou porque ele quis, ou porque ele assumiu simplesmente a posição como sumo sacerdote. Mas Deus lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Essa passagem se encontra lá no livro de Salmos. Proclamarei o decreto do Senhor. O Senhor me disse: tu és meu filho e hoje te gerei.
Hebreus fala sobre esse texto, porque a qual dos anjos jamais tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Em João, Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. A glória vem do Pai. O Pai glorifica o Filho. Como também está escrito nos Salmos. Isso aí é Atos dos Apóstolos. Meu filho és tu, hoje te gerei. Bom, mais do que provado que isso aqui é uma declaração bíblica de tempos. Por exemplo, o salmista escreveu isso, Davi escreveu isso, por inspiração divina. Então Jesus, Yeshua, ele não se autoproclama sacerdote, não. Primeiro, o Pai, ele o aprova como filho. Depois, o verso 6 diz: como também se diz em outro texto, em outra passagem: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, vamos ver aqui quais são os textos que falam isso. Aqui a referência é Salmo 110, 4. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o escritor de Hebreus está citando o Salmo 110, 4. Isso é referência do Machia, Yeshua. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 7, nós vamos também estudar sobre isso. E aí nós vamos agora dar uma olhadinha no livro aqui de Gênesis. Porque antes vamos ver essa referência aqui, ó. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, falando de Machia, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, a Bíblia testemunha em várias passagens que Machia, ele se tornou, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? Vamos lá. Então Melquisedeque, estou aqui, livro de Gênesis, capítulo 14, verso 18, NVI. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Este texto simplesmente é fantástico. Abraão, ele tinha ido a Sodoma e Gomorra porque o seu sobrinho Ló tinha sido preso por alguns reis. Daí, Abraão mais alguns homens, foi e conseguiu salvar o seu sobrinho e também ele conseguiu recuperar os bens do rei de Sodoma. Abraão, por ser um homem justo, ele não aceitou nada do rei de Sodoma. Por quê? Porque ele não queria que eles dissessem: você ficou rico às minhas custas. Não. Ele sabia que quem estava o enriquecendo era o Altíssimo. Daí, quando ele sai dessa matança dos reis, ele matou vários e vários reis lá que tinha feito isso, veio ao encontro dele um homem que era rei de Salém. Salém significa Jerusalém, paz. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Bom, a primeira vez, biblicamente, que aparece falando sobre um sacerdote do Deus Altíssimo e que nem era filho de Abraão. Veja bem, Abraão, ele gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó e Jacó gerou 12 filhos. Desses 12, um deles foi escolhido por Deus, como estamos vendo, para ser sacerdote, E na sua família os sumos sacerdotes se levantariam. Chama-se Arão. E aí, Melquisedeque, ele não era filho de Abraão, só que ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, antes do arranjo de Arão, antes do arranjo arâmico, antes do arranjo da Torá, antes do arranjo do Sinai,
Deus já tinha um arranjo de sacerdotes. E esta ordem na Bíblia é chamada Ordem de Melquisedeque. Bom, você percebe isto quando você vê lá Abel primeiro sendo sacerdote e intercedendo por outros. Por quê? Porque quando alguém oferece sacrifícios a Deus, é um papel de intercessão. Então ele provavelmente, né, intercedia por seus pecados e pelos pecados de sua família. E Caim, como também se pôs como sacerdote, esses, né, por ter um coração ruim, foi rejeitado. Mas você já percebe que havia sacrifício. Vou te dar um outro exemplo aí, tá? Quando o nosso, vamos dizer assim, né, pai, e porque ele é pai de toda a humanidade também, assim como Adão, Noé também é pai de toda a humanidade atual. Quando nosso pai Noé ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi oferecer um sacrifício. Gente, oferecer sacrifício é coisa de sacerdotes. Não é qualquer um que pode pegar, ir lá e fazer um sacrifício, não. Entendeu? É coisa de sacerdócio. Então, Noé também era sacerdote. Embora a Bíblia não fale isso claramente. E embora a Bíblia também não fale que Noé fazia parte do sacerdócio de Melquisedeque. Nem muito menos Abel. Por quê? Porque nessa época, né, não havia o Melquisedeque, tá? Esse Melquisedeque não havia nessa época, tá bom? Vamos dizer assim, né, na época de Abel. E também essa classe de Melquisedeque, ela é bem clara a partir desse texto, né? Porque antes é apenas um rascunho que aparece para nós. Mas isso significa que essa ordem ela já existia. Ela está acima da ordem arâmica. Por quê? Porque essa ordem, queridos irmãos, ela representa o sacerdócio de Machia. Ela tem características únicas, tá bom? Deus, na lei do sacerdócio arâmico, ele deixa bem discriminado quem poderia ser sacerdote e quem poderia ser rei. Há uma grande diferença. Mas na ordem de Melquisedeque, a mesma pessoa ela pode ser rei como também sacerdote, certo? Talvez no caso, né, Abel e Noé não se enquadrem nessa ordem. Eles foram usados só como exemplo para vocês entenderem que existia já sacerdócios, né, antes do sacerdócio arâmico, vamos dizer assim. Mas talvez perfeitamente eles não se enquadram, porque apenas Melquisedeque é mencionado como rei e sacerdote do Deus Altíssimo. E é exatamente isso que Machia é, rei e sacerdote ao mesmo tempo. Não só rei, mas também sacerdote. E não só sacerdote, como sumo sacerdote, ou seja, sacerdote principal, o mais elevado de todos. Bom, o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que existe uma ordem eterna que, pelo menos biblicamente, é mencionada por Melquisedeque como sendo primeiro desta ordem. Não sabemos se tem mais ou não, como eu falei, é uma incógnita, Abel e Noé e Sem, tá? Mas Melquisedeque é garantido, tá? Tanto é que ele fala que é a ordem de Melquisedeque. Pode até ser que esses outros mencionados também fossem dessa mesma ordem, tá bom? Mas é porque o sacerdócio de Melquisedeque tem certas características que às vezes não se aplica a esses outros que nós vamos estudar aqui. E aí Melquisedeque, ele traz pão e vinho. O que isso te lembra? O que isso te lembra? Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou. O que isso te lembra? Lucas 19. Machia, com pão e vinho, abençoa os discípulos e diz sobre uma nova aliança que remiria o mundo. Aqui, Melquisedeque abençoa o homem que trazia em seus lombos o descendente prometido. A bênção estava saindo de Melquisedeque para Abraão, ou seja, Melquisedeque é maior que Abraão. Alguns estudiosos, judeus,
e rabinos, eles ensinam que Melquisedeque possivelmente era Sem, filho de Noé, que ele recebeu, né, o sacerdócio do seu pai, Noé, e ele a bênção, né, a bênção de Noé, e aí ele entregou a bênção para Abraão continuar com a bênção. É como se a bênção fosse passada desde Sete até Abraão. E aí a explicação é que os rabinos ensinam isso, né? Falam que a bênção era para ter sido de Abel. Abel morreu. Aí Deus gerou Sete, né? Apesar da Bíblia não dizer sobre isso, não entrar em detalhes, mas aí eles explicam pela tradição oral que Sete era um sacerdote, né? E aí veio os filhos de Sete, né? E aí foram ensinando uns para os outros, foram passando a bênção, né? A promessa do descendente ia passando de descendência, como nós encontramos lá em Gênesis, realmente. Daí chega Noé, Noé passa para Sem, né? Shem, e Shem é esse tal desse Melquisedeque que aí não menciona o nome da pessoa, que Melquisedeque é um título, tá? Não é um nome, Significa meu rei é justo, Sedec, justo, Melec, rei, Sedec, justo, meu rei é justo. Bom, ele fazia parte dessa ordem, pois ele era rei de Salém, rei da paz e rei da justiça, né? Tudo bem, nós vamos ver isso ainda. E aí, aqui no verso 6, nós encontramos o próprio Deus dizendo lá nos Salmos de Davi, como vocês viram, que Jesus faz parte dessa descendência, dessa ordem. E aí, como nós estamos vendo aqui, foi trazido pão e vinho para Abraão, abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Bom, Abraão ele foi abençoado por Melquisedeque, um homem que ele não conhecia. Ele recebeu a bênção, bendito seja. E aí, um pouco antes, em Gênesis, nós aprendemos que Deus iria abençoar os que abençoam e amaldiçoar os que amaldiçoaria Abraão. Então, além de tudo, podemos dizer que Melquisedeque também foi abençoado por abençoar Abraão. Bom, vamos continuar agora no verso 7. Estou lendo aqui na mensagem. Enquanto viveu na terra, antecipando a morte, Jesus clamou de dor e lamentou de tristeza, quando apresentava suas orações sacerdotais a Deus. Ainda que fosse o Filho de Deus, ele aprendeu uma obediência confiante pelo que sofreu. Assim como nós, então, tendo chegado ao apogeu da maturidade e declarado por Deus sacerdote principal na ordem de Melquisedeque, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos os que obedecem a ele confiantemente. Lindo, lindo, lindo esse texto. Simplesmente maravilhoso. Vamos ler aqui, ó. Ele, nos dias de seu corpo carnal, ofereceu com grande clamor e lágrimas, tanto orações como súplicas, para aquele que podia o livrar da morte, e foi ouvido por causa da devoção. Ainda que ele era filho, o filho aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E depois de ter sido consumado, ele foi feito autor da eterna salvação a todos os que lhe obedecem e nomeado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Coisa mais linda. O que nós aprendemos neste texto, queridos irmãos? Bom, primeiro, aqui está falando que o sumo sacerdote e os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios e dádivas para ele e para o povo. Aí o escritor de Hebreus,
ele traz uma correlação para nós disso. O Mashiach também ele executou o serviço sacerdotal, embora não vimos ele com a roupa de sacerdote, com a vestimenta de sacerdote, dentro do templo, fazendo a obra sacerdotal no templo, como era prescrito pela lei mosaica. Mas nós vimos a Jesus dentro do templo, ensinando, curando, trazendo almas mortas à vida, restaurando vidas, fazendo o trabalho sacerdotal dentro do templo. E também lembrando que o templo de Deus somos nós. Jesus, ele agiu dentro das pessoas, ele mudou as pessoas, ele transformou a vida das pessoas. Então, quando ele esteve em carne, em homem como nós, ser humano, ele chorou. A Bíblia diz até que chorou sangue. E ele fez súplicas sacerdotais para nos livrar de nossos pecados. E ele foi ouvido por sua incrível obediência a Deus. Ele também, embora filho, como menciona, ele aprende a obediência. Isso é interessante, mais uma vez. Por quê? Porque embora ele fosse filho, e embora ele não tenha desobedecido, ele se fez pecado para que pudesse levar os pecados da humanidade. Não que ele cometeu o pecado, ele permitiu, ser atribulado pelos pecados da maioria de nós, todos nós, para que possamos ter um livramento futuro pelo sangue da graça derramada por nós no Calvário, e no madeiro. Então, meus queridos irmãos, Jesus, Yeshua, ele aprendeu a obediência, embora não tivesse desobedecido. Quer dizer, se Deus ele não poupa o Filho de aprender a obediência por meios difíceis, mas que traz grande louvor e glória com aprendizado, que jamais ele teria se tivesse continuado no céu como o Filho de Deus poderoso, mas ele veio como ser humano e ele se transformou num ser humano, ele viveu a vida de um ser humano. Por isso, como o sumo sacerdote, ele podia se compadecer dos erros e das falhas e da ignorância do povo, pois ele entendia plenamente o que é ser um ser humano, coisa que ele não teria entendido se ele continuasse sempre com o Pai na forma de Deus nos céus. Por isso ele foi aperfeiçoado e por isto ele se tornou obediente até a morte. Foi-se necessário fazer do maior o menor para poder salvar a todos os que creem. A sabedoria de Deus escondida no Mashiach, sendo revelada às nossas almas por meio das palavras de Hebreus. Bom, quando ele faz isso e é consumado todas as coisas, ou seja, quando ele diz está consumado no madeiro, então, quando isso acontece, ele foi feito o autor da eterna salvação de todos os que lhe obedecem. Muito mais do que os sacrifícios. Do sacrifício arâmico apresentado como expiação pela culpa dos pecados. Era Mashiach Yeshua, pendurado no madeiro à vista dos homens, elevado, mas humilhado. Deus o exaltou em cima de um madeiro, mas ele estava humilhado naquela hora, naquela ocasião, para mostrar para nós que o sacrifício de Jesus, de Yeshua, significa que você nasce para Deus quando você se humilha e a sua humilhação fica exposta aos olhos de todos. Só assim você ganha a aprovação de Deus. Quando você entende que você deve se submeter a Ele de todo o seu coração. E Ele fez isso com o Filho, que não merecia, para nos resgatar de nossos pecados e de nossas angústias, que merecemos. Mas Ele, ao fazer isso, se tornou o agente eterno e o autor da salvação eterna de todos os que olham para Ele e o obedecem.
Pense um pouco, o sacerdote que ofereceu o seu próprio corpo no altar de pedra e de madeira para remir os pecados do mundo. Foi rejeitado, cuspido e humilhado, mas foi fiel até o fim, porque ele representava a humanidade naquele momento. Toda a humanidade, os mortos que já tinham morrido, os vivos naquele período e os milhares de vivos que iriam viver e até depois morreram, e nós hoje, dessa geração, qual me escuta e que está assistindo esse vídeo, e também os que não estão, mas que estão vivos neste mundo agora, com consciência, por meio de todos nós se fez Cristo um sacrifício no madeiro, para que pudéssemos ter esperança ao olhar para o nosso sumo sacerdote, emolado em um madeiro para a nossa salvação. Quando Deus faz isso, Deus o chama a pertencer à ordem de Melquisedeque. Ele faz parte da ordem de Melquisedeque, rei de Salém. Vamos agora para o 11. Nosso comentário, que eu estou na Bíblia Livre agora. Nosso comentário a respeito disso é extenso e difícil de explicar, porque vos tornastes negligentes para ouvir. Bom, o escritor ele queria falar muito a respeito disso. É um assunto difícil, irmãos. Isso que nós estamos falando aqui, Melquisedeque, sacerdócio não arâmico, chamado de Deus, Machia, morte, aceitação, são coisas que é difícil de até explicar, tá? Eu tenho dificuldade de explicar aqui. É difícil de explicar essas coisas. Eu entendo, mas é difícil de explicar. Quem falou isso não foi eu, isso aqui está falando foi o escritor de Hebreus. É difícil de explicar o sacerdócio de Melquisedeque e todas as particularidades dele. Aqui vocês podem ter certeza que não explica todas as coisas, existem mais coisas que estão na Bíblia. E pessoas com discernimento espiritual por ler e meditar na palavra, como fez esse escritor de Hebreus, eles conseguem entender. Só que existe um problema. Se nós tornarmos negligentes, se nós nos apegarmos ao mau hábito de não ouvir, se nós nos tornarmos tardios em ouvir, ouvir o quê? Ouvir a quem? O pastor? Padre? Não. Não está falando disso aqui. Aqui está falando sobre ouvir o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Lá em Apocalipse. E em várias outras passagens bíblicas. O Espírito, ele fala com os seus. Só que, às vezes, nós nos tornamos tardios, negligentes, não ouvimos. Prestamos mais atenção a outras coisas do dia a dia do que o que o Espírito diz por meio da tua palavra, a Bíblia, a Escritura Sagrada. A Taná, a Torá, a Brit Hadashah, a Nova Aliança, a Velha Aliança. Que não é velha, né? Não perdeu sua força, existe ainda toda a sua força em nossos corações. Bom, aqui ele fala que estava sendo difícil de explicar, e o motivo também era porque aquelas pessoas ali estavam sendo negligentes no ouvir. Aí, aqui diz assim, ó, pois pelo tempo vós já devias ser mestres, porém novamente tendes necessidade de seres ensinados os princípios básicos da palavra de Deus, e vos fizeste como se precisasseis de leite, não de alimento sólido. Pois qualquer um que depende de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é um bebê.
Mas o alimento sólido é para os maduros, os quais, pelo costume, têm os sentidos treinados para discernirem tanto o bem como o mal. Sobre o sacerdócio messiânico, pessoal, se a gente quer entender todas essas coisas, a gente tem que começar a crescer na fé como homens espirituais, homens de fé, não homens que dependem de homens. Tipo, você não depende de ninguém para você entender essas coisas. Claro que você vai passar por um processo de aprendizagem com alguém, isso é natural, né? Normal. Na escola a gente aprende assim. Alguém tem que ensinar a gente a escrever, a ler, a dar os primeiros passos. Mas quando a gente chega na faculdade, o professor não fica ali falando com você o A mais o B de novo. Você precisa se virar sozinho. Você já sabe ler, já sabe escrever, já sabe interpretar texto. Você vai ter que dar seus pulos, você vai ter que entender a matéria, você vai ter que estudar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que quebrar a cabeça, você vai ter que fazer exercício, você vai ter que entender para você conseguir fazer uma boa prova. E da mesma forma é com o ensino do Mashiach sobre o sacerdócio. O A mais o B das escrituras você aprende com os outros, mas aprofundar nessas coisas você vai precisar estudar, meditar, ler, orar. Você vai ter que se aprofundar nisso. Eu posso chegar aqui e fazer vários e vários estudos de 1 e 2 horas tentando te explicar o sacerdócio de Melquisedeque, a maneira de Jesus. Como Jesus aplica tudo isso. Eu posso fazer isso. Mas talvez você nunca vai entender. Porque talvez você está tardio na sua forma de ouvir. E quando está falando ouvir aqui, está falando não é apenas ouvir. Eles ouviam. Eles não estavam deixando as coisas entrar no coração. Como vocês estão vendo pelo contexto dos outros vídeos que fizemos, o tema até então aqui é que os israelitas não entraram na terra prometida porque eles tinham um coração duro e tinham falta de fé. Então, quando aqui no capítulo 5 fala sobre isso, aqui ele está fazendo uma correlação com os cristãos hebreus, né, que consequentemente somos nós hoje. Aplica-se a nós hoje as palavras escritas aí. Por que os judeus não entraram na terra prometida? Porque eles não tiveram fé. Porque os corações eram duros. Por que nós às vezes não conseguimos discernir a sorte da salvação e da liberdade que recebemos em Mashiach? Porque temos o coração duro. Porque não acreditamos que é possível Jesus lidar com você como ser humano salvo e regenerado. Falta de fé quando você acha que não. Quando você acha que é um caso perdido. Quando você acha que não, outras pessoas podem, mas eu não. Ele veio para morrer por você, meu irmão. Por mim, por todos. Não temos que ter falta de fé e vacilar agora na maravilha que se apresentou em nome de Adonai, o Mashiach Yeshua, que veio salvar nossas almas. Porque se não fizermos assim, vamos depender de leite. E o que é o leite? Aqui falou que o leite é os ensinos elementares. Quais são os ensinos elementares do início? O capítulo 6 vai iniciar falando alguns que nós vamos estudar. O ensino de batismo, algumas coisas assim. Bom, são coisas elementares, básicas. O reino é coisa básica, irmãos. O reino vai ser aqui na terra. É básico, você deveria saber disso. Jesus vai reinar aqui na terra. Básico, você deveria saber disso. Jesus vai ser o rei lá em Jerusalém. Básico, você deveria saber disso. Precisa ser batizados. Para a gente... É um símbolo, né? Um símbolo de arrependimento e de lavagem, né? Você deveria saber disso. Os emblemas, o pão e o vinho, o sangue e o corpo do Senhor Mashiach, né? O significado de você fazer parte disso, você deveria saber disso. São coisas básicas da fé. Só que infelizmente, né, alguns por realmente não terem chegado ainda à madureza, ou por não terem sido instruídos da forma correta, sempre estão vivendo como criancinhas, dependendo de outros. Existem alguns grupos religiosos, né, que monopoliza para as pessoas o ensino.
Tipo, você só pode ouvir a pregação daqui. Você não pode ouvir a pregação do outro lá. Só a gente aqui que tá certo. Só fulano de tal, só tal grupo lá que é o grupo que tem as revelações, que ensina, que tem o Espírito Santo para entender. Os outros ninguém mais tem, só eles lá. E aí você fica monopolizado ali. Quer dizer, e se essas pessoas morrerem? Ah, mas sempre vai ter outros. Lógico que vai ter outros, né? Conveniente que tenha outros. Né? Só que na história da igreja de 2000 anos não é assim. Nem sempre teve pessoas para ensinar dessa forma que é hoje. Quer dizer, sempre teve pessoas para ensinar, mas não da forma que temos hoje. Às vezes, aquele que estava ensinando, ele não tinha cargo de padre, de bispo, nada disso. Era um cristão verdadeiro, que amava a verdade, e que vivia a verdade, e que ensinava a verdade. Mas ele não tinha título. Então, às vezes, quando você se monopoliza por um grupo de pessoas que acham que tem a verdade, e que você acha que você só tem que ouvir aquelas pessoas ali que elas têm a verdade, você é uma criancinha na fé. Você não consegue discernir, né, o que é bom e o que é mal. Por isso que eu não gosto, sabe, de, por exemplo, alguns canais, né, que eu até gosto muito, aprecio, fazendo vídeo, né, falando sobre ter cuidado com certos pregadores da internet, assim, e citando o nome e tal, e fala por quê. Bom, no meu ponto de vista, eu acho assim, olha, eu acredito assim, olha, ter cuidado, todos nós temos que ter cuidado com tudo. A gente tem que reter o que é bom e descartar o que é mal. Mas a gente tem que ter a faculdade de raciocínio, a capacidade de raciocínio, de avaliar por nós mesmos o que é ruim e o que é bom. Não porque o outro falou que aquilo ali é ruim, que eu não devo assistir, não devo ouvir, não devo saber do que se trata. Tipo, monopolizando aquelas pessoas, né, ao tipo de conhecimento que eu quero que as pessoas tenham. Não. Igual, embora, né, eu até fale algumas coisas, por exemplo, de alguns costumes religiosos, eu não tenho problema nenhum de dizer para qualquer pessoa que elas devem avaliar, sim. Assistir, ouvir, avaliar para ver se é bom, se não é. Qualquer religião que a pessoa quiser. Ela tem que ir lá ver, descobrir. Se ela tem interesse em saber, vai lá, escuta, avalia, vê o que você entende daquilo ali, né? Não tem esse negócio de ter que ter medo, né? Ah, fulano de tal ali tá falando heresia, não vou nem ouvir. Não, né? Você tem que discernir, né? Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes você ainda é criança. E se você for criança, você vai ser levado de um lado para o outro, como o apóstolo Paulo falou. Crianças na fé. Para você não ser criança na fé, e não ficar de lado para o outro, né? Aí na internet da vida, ou nas religiões da vida. Porque antes as pessoas ficavam nas religiões, né? Hoje tá em uma, amanhã tá em outra. Hoje tem internet, então as pessoas hoje saem das religiões e ficam na internet, né? Fica em um, fica em outro, tal. Acredita, tem hora que acredita em uma coisa, depois acredita em outra. Não é errado, pessoas. Não é errado você está buscando a verdade. Você está em busca do conhecimento do Mashiach. Então, não precisa você ficar preocupado, estou no lugar, não. Você está avaliando o que você precisa entender. Uma hora, o Espírito Santo vai te encaminhar para os lugares certos. Você vai entender. Só que para isso você precisa se tornar alguém que se alimenta de elemento sólido, maduro. O que é isso? No canal eu explico, eu ensino. Não só eu, mas tem outros canais aí. Tem religiões também que ensinam. Tem pastores sérios que ensinam. Tem padres sérios que ensinam. Tem pessoas sérias de Deus ensinando como você se tornar maduro na fé. Para isso não precisa de dinheiro, não precisa de nada disso. Tá bom? De graça dá e de graça recebei. Aí, nosso capítulo 5 basicamente é isso. Vamos fazer aqui um breve resumo do que foi estudado no capítulo 5 de Hebreus. Jesus é sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque, não porque ele se autoproclamou tal. Deus o fez sacerdote por ele ter se humilhado na estaca de tortura ou na cruz e ter se entregado por nós. Ele, como sacerdote, ele intercede a Deus a nosso favor. E ele entende exatamente o que é as nossas fraquezas. Por isso, ele foi chamado a pertencer à ordem de Melquisedeque.
Nos próximos capítulos vamos falar mais sobre Melquisedeque. Por ora, as informações que nós demos já bastam. Que a paz e a graça de nosso sumo sacerdote, a maneira de Melquisedeque e Yeshua HaMashiach, seja com cada um de vocês, bem como a graça do Deus Pai Todo-Poderoso, Yod-He, Vav-He, em sua vida, em seu coração.